pelas estruturas das praças desativadas no Paraná. O órgão afirmou que a responsabilidade é da União. O leilão dos novos lotes de rodovias para serem pedagiadas no Paraná está previsto para o ano que vem. O governo estadual defende que as tarifas poderão ser até 50% mais baixas que os antigos preços. As novas concessões, que abrangem cerca de 3 mil quilômetros de rodovias, serão válidas por até 30 anos. E essa informação que aqui aparece como oficial, Escola, estamos até confirmar 100% isso, é nova. O leilão era previsto para o fim desse ano, 2022, novembro, começo de dezembro. Então, o Gebuk, já estão jogando o leilão para o ano que vem. Depois do leilão, você é advogado, sabe muito bem disso, com certeza haverá judicialização de um edital desse tamanho. 10 em 10. Exato. Então, vai ter pedágio novo, Gê, lá para metade de 2023, com sorte. Pois é, aí nós temos uma parte da notícia já me assustou. O Instituto resolve distribuir uma ação, deve ser uma ação popular, naturalmente e tal, e quer que se destruam as praças de pedágio. Bom, mas as praças foram pagas, as edificações, etc., elas foram pagas com o dinheiro do povo, né? Porque elas são abstraídas no contrato, chama-se contribuição de melhoria, elas são abstraídas no contrato do lucro das pedageiras. Então o povo pagou essas praças de pedágio. Saiu do bolso de cada um dos cidadãos que utilizou as rodovias nesses 25 anos. Então elas têm que ser preservadas e cuidadas, não destruídas. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, é aterrador. Agora, se for o governador ou os candidatos ao governo do estado do Paraná, que estão em sede de início e de pré-campanha e tal, eu passaria a não dormir à noite, Marques Souza. Porque não há previsão orçamentária, nesse momento na Assembleia, está o secretário de Fazenda. E poderia até responder essa pergunta, se houvesse a chance da nossa ilustre Bia perguntar. Aliás, eu não sei por que a Bia gosta tanto da Assembleia Legislativa. Ela não gosta, Gê. A gente que obriga ela a trabalhar. Não, mas essa é de bastidor, eu sei que ela gosta. Não, ela é uma grande repórter, ela gosta de cobrir os bastidores da política. Né? Só complementando a informação que nós trouxemos há pouco aqui, que o Mark disse que os leilões podem ficar para 2023, essa é uma outra previsão. Oficialmente, o governo do estado, nas últimas entrevistas, o governador Ratinho Júnior até reforçou, disse que a prioridade, na verdade, a expectativa era que esse leilão acontecesse no segundo bimestre, lá pelo quarto trimestre de 2022, mas as previsões mais atuais indicam que por conta desses atrasos e desse empurra, ficaria para o ano que vem. Tá bom. Veja bem você. Existe, isso aqui deve ser uma ação popular, aí a ilustre doutora juíza de direito decide, felizmente na Justiça Federal as decisões habitualmente são rápidas, né? E aí ela decide, mas não tem data para essa conciliação, que é uma prerrogativa processual obrigatória nos dias atuais. Muito bem. Depois dessa possível participação das partes nessa audiência de conciliação, há uma conciliação ou não, e aí ela vai decidir, etc. Veja, nós estamos já no início, amanhã começa junho. Metade do ano. Tornar-se-á impossível ao governo fazer, então, realizar esse leilão nesse ano. Aí o governador, se for reeleito, reassume com as estradas em petição de miséria. Se ele perder a eleição e nós tivermos um neo-governador, esse vai então assumir com as estradas em petição de miséria, desconhecendo a realidade da CEIU, desconhecendo o problema, e nós vamos ter estradas decentes outra vez quando se instalar um novo pedágio. Nunca houve discussão, nós recebemos aqui sexta-feira o coronel Malucelli. O Mark fala, você fala e eu falo repetidamente. Nenhum de nós é contra o pedágio. Nós fomos, ao longo de 25 anos, contra um pedágio extorsivo que existia no Paraná, com preço absurdo e tal, fora da contraprestação do serviço oferecido. Até porque a gente vê exemplos de pedágios muito mais razoáveis Brasil afora e que as estradas continuam funcionando, claro. Isso mesmo. O que a gente
Desculpe. Pode falar, não, assim, só para dar a diferença, a escola tocou uma questão importante, porque isso é muito debatido entre as pessoas. Eu vou para Santa Catarina, pago um pouquinho, aqui no Paraná não é tão caro. Mas é importante falar também que o modelo de pedágio lá é diferente. Santa Catarina, a empresa entrou para roçar mato, pintar faixa e tapar buraco. A estrada estava pronta. A estrada de Santa Catarina já tem lugares ali que são 3 pistas. O modelo do Paraná era para prever obras hoje. O problema é que não cumpriram o contrato, né? Pagamos caro e as obras não vieram. Esse é o problema. E o perigo agora é pagar diferente. Tudo de novo. Exato. Né? Tá bom, mas esse é o medo. Você, em primeiro lugar, você está absolutamente correto. Voto com o relator. Apenas há que lembrar que ninguém foi responsabilizado por isso. E os acordos de leniência que ocorreram e que permitem que as empresas mesmas, as lenientes, participem do novo processo, que agora já ficou para 23, nós não sabemos como eles são. Eles não foram tornados públicos. Não se sabe por que de repente, você tem estrada, depois de 25 anos, que não foi duplicada. E por que ninguém foi responsabilizado, subjetivamente pelo menos, pelas inúmeras perdas de vida e pelas inúmeras pessoas que ficaram com a sua saúde imaculada por todo sempre nos acidentes em que ocorreram, onde não há duplicação, aonde a iluminação nunca foi suficiente, etc. E os nababos das pedageiras riem-se a bandeiras despregadas até hoje e nada aconteceu com eles. Alguns fazem questão, inclusive, de posar de milionários numa ofensa ao bom senso e à dignidade de cada um dos cidadãos deste estado. Agora, impunes, desculpe, só para terminar, eu não quero me alongar, mas impunes, apesar de que a Assembleia Legislativa, ao longo desses 25 anos, era grande. Olhe para mim, senhores deputados, os senhores, ao longo desses 25 anos, eram os responsáveis pela fiscalização do pedágio. O que vocês fizeram? Bom, pelo menos um pulou uma catraca lá, já me deixou alegre aquele dia. Agora, é importante reforçar que esses acordos de leniência nada tem a ver com as obras não feitas. Esses acordos são provenientes da Operação Lava Jato, que descobriu que eles cobravam a mais nas tarifas para pagar propinas a políticos. Então, essas obras não feitas ainda estão bem longe de ter uma solução finalizada. Continuam não feitas, né? Algumas concessionárias até estenderam um pouco os serviços aos usuários para pagar essas obras, mas nem todas. Aliás, a maioria ainda saiu e deixou a conta para o povo pagar. Senhor Escola, depois que o Mark terminou, a minha ombudsman acaba de me mandar uma mensagem. Faça a gentileza de não cortar o querido Escola. Oh, muito obrigado. É isso. Vamos lá falar com a Beatriz Freder, ela está na Assembleia, agora sim, pede passagem e vai trazer os detalhes dessa reunião lá na Assembleia, então, que recebe o secretário de Contas, o secretário da Fazenda, que cuida das contas do Estado, para prestar contas. Vai lá.